Você sabia que perfeccionismo tem uma correlação direta com procrastinação? Eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga, sou PhD em saúde e hoje a gente vai conversar sobre essas duas palavrinhas, esses dois conceitos que estão sendo tão falados hoje em dia e que tem uma correlação direta entre eles. Perfeccionismo. Perfeccionismo é aquela característica onde a pessoa busca a perfeição. É uma pessoa que tem uma baixa tolerância a erros, uma baixa tolerância à incompletude, uma baixa tolerância a um mau acabamento. Então, são aquelas pessoas que vão buscar, para além do feito, o perfeito, o além do feito, o completamente feito. Ou seja, não tem o que tirar e não tem onde pôr. As pessoas perfeccionistas, elas têm um alto grau de autocobrança, se cobram muito de fazer tudo muito bem feito, mais próximo possível do perfeito, e eles acabam também transpondo para outras pessoas essa cobrança. Então também acabam cobrando aí dos seus cônjuges, dos seus filhos ou até dos seus pais que esta perfeição exista. São pessoas muito organizadas, muito planejadas, então são pessoas que tentam evitar o erro acima de qualquer coisa. Tem uma baixa tolerância à crítica, exatamente porque elas buscam ser mais próximas possíveis do perfeito, daquilo que não tem crítica, daquilo que não tem defeitos. Então, quando o outro aponta algum defeito, isso machuca muito aquelas pessoas que são perfeccionistas. São pessoas que buscam muito uma autoavaliação, um alto desempenho, um elogio da parte de outras pessoas e um elogio dela própria. Então é muito comum que a pessoa perfeccionista diga assim: eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim, porque para mim é muito importante me aproximar ao máximo possível da perfeição. E a procrastinação? A procrastinação, por outro lado, é o ato de deixar para depois aquilo que eu poderia estar fazendo agora, ou aquilo que eu deveria estar fazendo agora. Então, pessoas que procrastinam, que deixam para depois aquilo que elas poderiam, que elas deveriam estar fazendo ainda hoje, ainda agora. É muito comum a gente encontrar essa característica de procrastinação em pessoas com uma baixa motivação para executar aquela tarefa. Então vamos supor que aquela pessoa ela precise ir para uma academia de ginástica, porque ela está com baixo índice de massa corporal, por exemplo. Então ela pode ir hoje, ela está matriculada em uma academia, mas ali dentro, né, fica alguém dizendo: ai, que cansaço, ai, hoje acho que eu não vou. Então essa pessoa ela tá com uma baixa motivação para realizar essa atividade e aí ela acaba procrastinando, deixando para o dia seguinte, deixando para mais tarde, deixando para quando a amiga poderá acompanhá-la. Então ela procrastina por conta de uma baixa motivação para a execução da tarefa. Um outro motivo que leva muitas pessoas a procrastinar é a falta de clareza com relação ao que fazer. Então a elas são dadas uma grande tarefa. Elas sabem a grande tarefa que elas precisam entregar, mas elas não têm clareza de quais passos elas precisam dar para que essa tarefa seja entregue. Então vamos supor que a pessoa precise entregar um trabalho de conclusão de curso da faculdade, por exemplo. Então ela sabe que esse trabalho tem que ter um resumo, uma introdução, um método, resultados e a discussão do seu trabalho, por exemplo. Ela até sabe o que ela precisa entregar, sobre o que ela quer falar, mas ela não tem clareza de onde ela busca essas informações, de como ela processa essas informações, de como ela escreve tudo aquilo que ela leu, como ela formata esse trabalho, como ela submete esse trabalho, quais são as características de uma introdução, quais são as características ali do capítulo
capítulo, né, o da parte de métodos, quais são os resultados mais importantes que ela precisa descrever. Então, para essa pessoa, falta clareza, tá confuso, e aí ela acaba procrastinando, porque amanhã eu vou estar com uma cabeça melhor, eu vou deixar para escrever quando eu ler mais uma parte ou mais um artigo aqui científico, eu vou deixar para depois da reunião com o meu orientador. Então essa pessoa procrastina porque ela não tem clareza do que ela deve fazer. E adivinhem só, muitas pessoas procrastinam exatamente pelo perfeccionismo. Num primeiro momento, a gente pode identificar, a gente pode achar que uma pessoa perfeccionista, ela nunca vai procrastinar, ou que aquela pessoa que procrastina, ela não é perfeccionista. E isso é uma inverdade. É muito comum que pessoas perfeccionistas, elas acabem adiando a tarefa, elas acabem deixando para amanhã, porque amanhã pode ser mais oportuno. Eu não vou gravar o vídeo hoje, porque hoje a minha voz está um pouco rouca, então eu vou deixar para gravar amanhã. Eu não vou terminar o meu relatório hoje, porque amanhã eu vou ter uma reunião com uma colega de trabalho e eu posso querer acrescentar algumas informações no meu relatório. Eu não vou, enfim, produzir o que eu preciso produzir hoje, porque amanhã vai sempre ou pode estar melhor, mais oportuno, mais agradável, com maiores chances do meu trabalho, da minha tarefa, da minha execução sair mais próxima do perfeito, percebe? Então as pessoas podem procrastinar também por conta do perfeccionismo. E o perfeccionismo das pessoas pode estar gerando essa procrastinação. Aquele exame que você precisa realizar, aquele trabalho que você precisa entregar, aquele livro que você precisa ler, enfim, o vídeo que você poderia gravar, que você tem a ideia de gravar, um canal do YouTube, por exemplo, mas que por não encontrar aquelas plenas condições de temperatura e pressão, você acaba deixando para um outro momento que talvez seja mais oportuno, que você tenha o equipamento adequado, que você tenha a luz adequada, que você saiba exatamente o que falar. Então, a pessoa perfeccionista, ela pode estar muito se relacionando aí com uma procrastinação. Eu costumo, inclusive, brincar que o perfeccionismo é melhor amigo da procrastinação. Pode ser que eles estejam em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas, por serem melhores amigos, é muito comum que eles estejam juntos. Me conta, será que é isso que acontece com você? Você se percebe procrastinando, deixando depois, exatamente por conta do perfeccionismo? Pela vontade, pelo desejo de fazer muito bem feito? Pela vontade de chegar o mais próximo possível da perfeição? Pela baixa tolerância a um erro? E aí você acaba procrastinando para evitar que aquele possível erro aconteça na sua vida? Você percebe o quanto esses dois fatores podem estar dificultando os seus resultados, impedindo avanços na sua vida e bloqueando, inclusive, algumas conquistas? É importante que você saiba que o processo de psicoterapia pode te auxiliar, tanto reduzindo essa carga de autocobrança, esse perfeccionismo, quanto trazendo elementos para que você diminua ou até deixe de ter comportamentos de procrastinação. Portanto, se você precisar da indicação de um profissional que saiba trabalhar com esses dois elementos, perfeccionismo e procrastinação, faça contato com o pessoal da nossa equipe, que nós saberemos indicar o profissional mais qualificado, mais bem preparado para atender o seu caso. Um grande abraço e até a próxima!